Fala, seus nerds, tudo bom? Eu sou o Fer e hoje a gente está aqui para falar do episódio 4 de What If, da Marvel. Olha só, saiu aí o novo episódio, episódio 4, episódio focado no Doutor Estranho. E a pergunta da vez é, o que aconteceria se o Doutor Estranho perdesse, ao invés de o movimento das suas mãos, a sua amada Christine Palmer? Então, a gente vai ver o que aconteceria, quais seriam as consequências, qual seria o resultado do Doutor Estranho aí, do Stephen Strange, perdendo num acidente de carro a sua companheira, o seu interesse amoroso, aí, o seu amor maior, a doutora Christine Palmer, no lugar de ter um acidente com ele mesmo. Essa é a pergunta que vai ser respondida no episódio 4, e a gente vai fazer análise aqui do episódio, então, vai comentar sobre tudo, sobre a estética do episódio, sobre a trama, sobre a história. Vamos fazer uma análise aí, um review geral, beleza? Bora lá, então. Bom, e sempre lembrando, né, que esse vídeo aqui ele vai ter spoiler, não tem como. Eu vou tentar aí segurar o máximo de informações cruciais para vocês que vão assistir esse vídeo terem a sua própria visão, terem o seu próprio resultado, terem a sua própria experiência, sem nenhuma informação atrapalhando, mas acaba passando alguma coisa sempre. Então é bom avisar que esse vídeo pode ter algum spoiler aí. Então, se você não assistiu o episódio 4 de What If da Marvel, ele já está no Disney Plus, corre lá, assiste, aí depois você volta e assiste o vídeo aqui, porque ele tá muito bom, beleza? Bom, e antes da gente ir para a história e para a trama, né, eu gosto de falar das questões técnicas primeiro, e a gente tem que falar aqui. E eu trouxe 2 pontos que eu quero ressaltar, e o primeiro é o som. E daí, o que acontece é que eu vou fazer a minha primeira crítica construtiva ali, meu primeiro ponto negativo, desde que eu comecei a fazer o review de todos os episódios, porque eu senti falta de um som que entrasse mais junto com a imagem, principalmente nas cenas de luta. As cenas de luta, as cenas de ação, as cenas que não tem diálogo, ali faltou um plano de fundo, ali um som de fundo, um background ali sonoro que fosse mais intenso, que casasse mais com o episódio. Então, em alguns momentos você tinha uma cena muito boa visualmente, mas você tinha uma trilha sonora que não casava tanto, pelo menos no meu ponto de vista, ela não casava tanto, ela não causava tanto impacto, ela não conseguia adicionar tanta profundidade, tanta imersão, assim como a questão visual. Então, eu acredito que nesse ponto aí, até por ser um episódio muito de ação, até por ser um episódio muito dinâmico, eu acho que eles acabaram estendendo uma trilha só, meio para o episódio inteiro, então fica faltando aí um pouquinho de ação na trilha sonora. Mas eles compensam muito isso na parte visual. Esse, para mim, é o episódio que tem a parte visual mais complexa e mais bem feita dentre todos os episódios de What If. Desde que a série começou, eu venho falando aqui que eles vêm subindo o sarrafo em todos os episódios. Então, realmente, cada episódio que passa, eles estão um pouquinho melhor na parte visual, os efeitos sonoros estão ótimos. Então, assim, é bacana demais de você ver essa evolução. E esse episódio é diferente. Esse episódio aí, eles subiram uns 3, 4 degraus de uma vez só. A questão visual, ela tá totalmente diferente. Como eu falei, é um episódio muito dinâmico, é um episódio muito rápido, é um episódio muito intenso, tem muita cena de ação, tem muita cena de combate, tem muita cena que envolve essa complexidade da rapidez e dos efeitos especiais. E, é tudo muito bem fluido, é tudo muito complexo e é tudo muito profundo. Os efeitos visuais desse episódio, eles estão num outro patamar. Até porque ele é realmente um episódio que é focado nisso, eles devem ter dado atenção total nisso. Então, todas as lutas têm gráficos, assim, que beiram a perfeição. É um episódio que ele não está escuro, apesar dele ter muitas cenas escuras, ele não está escuro, então você consegue enxergar tudo direitinho, você consegue diferenciar tudo que está acontecendo no episódio, a questão gráfica, a questão visual, assim, para mim, é um salto gigantesco do terceiro episódio. E o terceiro episódio ele já era complexo, porque o terceiro episódio envolve todos os Vingadores. Nesse aqui você tem o foco em um Vingador só, em um herói só, e mesmo assim eles manteram o nível, e para mim eles subiram o nível. Então, o que fica faltando ali no som, que é um pouquinho mais de profundidade sonora, eles com certeza compensam na questão visual.
E a dublagem, né, é sempre um ponto alto dos episódios de What If, a dublagem. Você tem aí o retorno do elenco principal do filme do Doutor Estranho de 2016 para dublar os seus respectivos personagens aí na animação, com destaque para o Benedict Cumberbatch, que faz o Stephen Strange. Ele, como dublador, ele se provou aí sensacional. Eu vou usar aqui o mesmo exemplo que eu usei para o Samuel L. Jackson como Nick Fury. Tá fluido, tá natural, e assim, se você prestar bem atenção, se você focar bem no personagem, é indistinguível a questão do live action com a animação. Então, realmente, a dublagem aí se prova mais uma vez um ponto alto. Mas o grande ponto positivo desse episódio aqui é a questão visual, e para mim a única crítica construtiva que fica aí, o único ponto negativo que fica é a questão do som. Bom, eu vou falar da história agora então, né? Vamos falar da trama. A história começa ali nas mesmas cenas que o filme do Doutor Estranho de 2016. Então, a gente começa ali tendo as cenas iniciais do Stephen Strange dirigindo o carro, que era um Lamborghini na versão live action, acredito que seja o mesmo carro aí na animação. Então, ele está dirigindo ali, pelo que parece ser uma serra, e começa a chover, você tem um clima ali, é à noite, então você tem o mesmo clima ali do live action, a questão de uma estrada perigosa, e mesmo assim você tem o Stephen Strange aí dirigindo de forma confiante. A única questão é, no episódio aqui, você tem ele dirigindo com a Christine Palmer, a sua companheira e o seu interesse amoroso dentro do carro. Nas primeiras cenas aí do filme do Doutor Estranho, na versão live action, ele está dirigindo sozinho, e o acidente acontece porque ele atende o telefone, ele está conversando, ele acaba se descuidando e acaba batendo o carro acaba saindo da estrada. Aqui, ele está dirigindo com a Christine, eles estão conversando, indo para algum lugar, e ele acaba tentando fazer uma manobra aí de ultrapassagem, e não dá certo, e ele acaba se envolvendo no acidente, com um acidente muito parecido. Como eu disse, aí é uma recriação muito fiel, quase uma homenagem aí às primeiras cenas do Doutor Estranho de 2016. Só que no lugar dele sofrer um acidente mais grave, perder os movimentos das mãos dele, que é o que acontece no filme de 2016, o que acontece é o falecimento da Christine Palmer. A Christine Palmer acaba morrendo nesse acidente de carro, e o que acontece é que ele se culpa por isso, por conta disso, ele entra no caminho que vai levá-lo até a anciã, que é o caminho que vai levá-lo até a anciã, que vai levá-lo até o santuário da anciã, que vai levar ele a começar a ter a vida aí do Doutor Estranho. No live action, a gente sabe que ele corre atrás de uma cura para as mãos dele, ele acaba encontrando a anciã, e aqui, na verdade, não. Na verdade, ele fica muito abalado com a morte da Christine, ele quer achar um jeito aí de recuperar a Christine, ele quer achar um jeito de sair de todo esse pesadelo, de acabar com essa situação na vida dele, e ele acaba aí entrando aí na mesma história, entrando nos mesmos passos aí do live action, e acaba cruzando aí com a anciã, então se tornando aí futuramente o Doutor Estranho. Ele treina com a anciã, e quando ele está forte o suficiente, quando ele termina o seu treinamento, quando ele atinge a evolução que ele precisa atingir, então ele se torna o Doutor Estranho. E daí você tem várias recriações de várias cenas de luta, de vários pontos importantes que já foram mostrados no live action, são mostrados na animação aqui, a famosa cena dele lutando com o Dormammu e falando para o Dormammu que ele veio barganhar e fazendo disso um looping infinito, é recriada. Os gráficos são perfeitos nessa cena, tá tudo muito vívido, tá muito brilhante, tá tudo muito colorido, é muito gostoso aos olhos dessa cena. Então eles vão recriando para estabelecer ali onde se passa a animação, para fazer você assentar, sentir o pé no chão ali do que está acontecendo. Mas o que acontece é que o Doutor Estranho está sendo assombrado pela morte da Christine. Ele usa os poderes da Joia do Tempo sempre para revisitar o dia que ele saiu com a Christine, que ele levou a Christine de carro para esse passeio aí, que foram horas antes de acontecer o acidente. Então, ele não consegue sair desse looping. Ele está num looping psicológico aí, ele não consegue deixar a Christine sair da mente dele. Então, ele usa os poderes da joia e, aos poucos, você vê que ele vai enlouquecendo, que ele vai perdendo o juízo dele, e ele usa sempre a joia para poder visitar ela, para poder reencontrar com ela, para poder manter ela viva dentro da mente dele. E isso você vê aí o Wong e a própria anciã aconselhando ele contra isso,
mas ele acaba se perdendo até o momento que ele toma uma atitude que é o ponto de virada do episódio. A anciã comenta para ele que a morte da Christine é um ponto absoluto no universo. E o que é um ponto absoluto no universo? Independente de qual realidade paralela, de qual mundo paralelo, de qual ramo desse multiverso ele está, ela sempre vai morrer. É um ponto absoluto, isso é imutável. E ele, claro, não aceita bem isso, porque desde o começo do episódio ele trata a morte dela como sendo algo de responsabilidade dele, é algo que perturba muito ele. Então, ele vai em busca de reverter isso daí. Então, ele tem ali uma ação junto com a Joia do Tempo que começa a desencadear problemas muito sérios e coisas que lá no final do episódio você vê que são consequências muito sérias. E o que acontece é que daí no meio do episódio a gente vê que o fato dele ter tido essa ação com a Joia do Tempo e o fato dele querer transformar esse ponto absoluto do universo em algo mutável, dele querer transformar isso e trazer a Christine de volta, acaba dividindo uma mesma realidade em duas. Então, você vai ter o embate do Doutor Estranho, que é o Doutor Estranho que é do bem, que pensa da forma lógica e que não iria fazer de tudo para trazer a Christine de volta, e você tem o embate dele contra o nosso Doutor Estranho Supremo, que é uma versão maligna do Doutor Estranho, que é a versão do Doutor Estranho que, mesmo tendo sido avisado por todas essas pessoas de que o que ele estava fazendo era errado e poderia trazer consequências muito sérias para a realidade, ele segue, ele ultrapassa todos os limites e todas as linhas. E o episódio ele vai girar em torno disso. Você vai ver o Doutor Estranho enlouquecendo, você vai ver o Doutor Estranho cruzando aí vários limites aí que ele mesmo se impôs, e você vai ver ele buscando de todas as formas possíveis e imagináveis reverter isso, reverter a morte da Christine Palmer. E daí, em um determinado momento, acontece essa divisão. A anciã faz essa divisão, ela tem os motivos dela para fazer essa divisão, e daí, quando essa divisão acontece, vem um embate. E daí, o embate principal do episódio é do Doutor Estranho do Bem contra o Doutor Estranho Supremo. Você vê toda a construção do Doutor Estranho Supremo, cada vez mais ele perdendo a sua humanidade, ele perdendo a questão da realidade, do bom senso, das coisas positivas que tornam ele o melhor mago supremo dentre todos os magos supremos, para se tornar aí uma pessoa totalmente, absolutamente maligna, absolutamente obcecada por um único objetivo. Através dessa quest, você vai ter um pouco mais de aprofundamento da estrutura e da mitologia do Doutor Estranho. Então, ele vai para outros lugares, ele vai em busca de outras fontes de conhecimento. Então, o episódio ele passa aí por outras coisas que não foram visitadas dentro do filme live action de 2016, mas que fazem parte da mitologia do Doutor Estranho. Isso é muito legal, você cria um pouco mais de conhecimento. O episódio ele é bem fluido, o episódio ele é bem calmo, em comparação com o terceiro episódio, que era um episódio muito corrido. Esse episódio ele é bem calmo, ele passa por todas as histórias e por todos os cenários de forma bem calma, então você entende o que está acontecendo. Tem uma referência para o primeiro episódio de What If, você vê de novo os tentáculos do que é aquela figura misteriosa. Muita gente achou que aquela figura misteriosa seria o vilão da Marvel, o Shuma-Gorath, mas, na verdade, os diretores do episódio 4, eles já confirmaram que não é uma outra figura mitológica da Marvel aí, que tem tentáculos. Ela aparece contra a Capitã Carter no primeiro episódio, e ela aparece aqui de novo contra o Doutor Estranho. Então, a parte da trama é isso. No final, você vai ter esse mega embate, e esse mega embate acaba dando errado. Esse é o primeiro episódio aí que dá realmente tudo errado. O Doutor Estranho do Bem, ele perde, acontecem muitas reviravoltas aí, e no final a gente vê só o Doutor Estranho Supremo. E o mais interessante desse episódio, esse é o primeiro episódio onde o protagonista do episódio interage com o Vigia. O Vigia, que é o nosso narrador aí, eu falei para vocês desde o primeiro episódio, o Vigia é o narrador da série. Então, entre uma cena e outra, no começo do episódio ele aparece, no final do episódio, mas principalmente entre uma cena importante e outra, ele fala e ele vai ali observando junto com a gente o desenrolar de cada episódio. E o que acontece é que o Doutor Estranho, ele sente a presença desse ser. Ele sabe ali que existe um tipo de Deus, de uma divindade, de um ser supremo ali vigiando ele.
E no final do episódio, ao longo do episódio, ele sente isso, e isso é mostrado para a gente, é mostrado para o público de forma muito suave, muito tranquila, para deixar realmente uma pulga atrás da orelha de você pensar, será que o protagonista vai interagir, vai quebrar aí a quarta parede e vai interagir com o Vigia? E daí, no final do episódio, você tem uma interação direta entre o Doutor Estranho Supremo e o Vigia. Então, o episódio ele é assim, ele é dividido ali entre a questão do Doutor Estranho bom e do Doutor Estranho mal. Então, até uma determinada parte do episódio, você vê por um ponto de vista, e daí, da metade para o final, aí você vê do ponto de vista do Doutor Estranho Supremo, que é quem acaba aí no episódio. E o episódio ele acaba de forma muito surpreendente, com ponta muito solta, e assim, esse é um episódio extremamente importante, não só pela questão do Vigia, mas por quê? O Doutor Estranho Supremo vai voltar. A gente vê, então, que o Doutor Estranho ele vai voltar. Foi confirmado aí pelos diretores do episódio de que o Doutor Estranho Supremo, que é a versão maligna que aparece nessa animação, vai voltar no próximo filme do Doutor Estranho, que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, numa versão live action, olha só. Então, aí fica a nossa curiosidade para saber como que o Stephen Strange vai se dividir aí e vai se tornar, na verdade, duas partes dele mesmo, uma parte boa e uma parte ruim. O meu destaque fica para a luta final é muito boa, você tem uma luta ali de capa contra capa, e uma luta de Doutor Estranho contra Doutor Estranho, e no final ali você tem uma interação filosófica, uma interação quase antológica entre o Doutor Estranho e o Vigia antes do episódio acabar. O episódio acaba com muita ponta solta, o episódio acaba de uma forma quase súbita, e é isso, é um episódio muito bom, vale a pena vocês conferirem. Ele é um episódio muito detalhado, ele é um episódio que abre muita coisa. Ele é o primeiro episódio que, na minha opinião, ele não fecha uma história nele mesmo. Todos os outros episódios, eles fecham ali meio que uma história nele mesmo. Eles deixam pontas soltas, mas você sabe que são coisas que não vão ser abordadas, pelo menos por enquanto, dentro do CM. E esse episódio não. Esse episódio é totalmente diferente. E a ponta solta que ele abre conecta diretamente com a questão do multiverso, com o próximo filme do Doutor Estranho. Então, ele é um episódio ali que realmente sobe um degrau em todas as questões possíveis. E é isso, é um episódio muito bom, ele vale muito a pena, é legal você conferir ele, a luta vale muito a pena, é um episódio muito dinâmico, e ele é muito, realmente, assim, ele é muito, muito bem feito. Então, espero que vocês tenham curtido, tenham ficado com vontade. Se vocês já assistiram, deixa aí pra gente nos comentários o que vocês acharam dessa luta do Doutor Estranho do Bem contra o nosso Doutor Estranho Supremo e da interação dele com o Vigia, que é algo extremamente novo e algo surpreendente aí na série. Se vocês não assistiram, fica a dica aí, assistam. O Arif conta agora com 4 episódios aí, todos disponíveis no Disney+. Então é isso, a gente volta então no review do episódio 5. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e compartilhar. Tchau.